E, pô, por que você diz que esse teu novo livro aí é um livro completamente diferente de tudo que já foi escrito no Brasil sobre o digital? A grande novidade do meu livro é porque eu abracei a Escola Canadense de Comunicação, desde o início, quando eu comecei a estudar o digital. A Escola Canadense de Comunicação, que tem lá McLuhan como o guru principal, e depois você tem o Pierre Levy, que também é muito conhecido no Brasil, e tem vários outros autores, é um pessoal que estuda mudanças de mídia desde a chegada do alfabeto grego na Grécia. Um livrinho do Havelock chamado A Revolução da Escrita na Grécia. Então, eles trazem uma bagagem histórica para mostrar que nós estamos vivendo mais uma revolução de mídia ao longo da história. Não é a única, não é a primeira, e é uma coisa que a gente pode definir. Então, esse embasamento teórico me permitiu viajar na filosofia, me permitiu fazer um comparativo dessa era com outras eras do passado, e a partir disso eu consigo ter uma visão do que está acontecendo do alto da montanha de uma maneira muito mais consistente do que a maior parte dos livros, principalmente dos livros que vêm dos Estados Unidos, que são livros indutivistas, livros que tentam entender a era dentro da própria era. A filosofia tem dois métodos possíveis de análise que você faz a partir de um problema. Se você tem um problema que é razoavelmente conhecido, é um problema incremental, que as pessoas dominam, que não tem nada inusitado, não existe nenhum tipo de novidade naquele problema, pesquisas indutivas, saber o que está acontecendo, conversar com as pessoas, fazer pesquisa, fazer coisas do dia a dia ali e tal, papá, resolve o problema. Então você faz um método indutivo, levantamento de dados, aqueles dados todos, e você continua trabalhando com a mesma mentalidade que você tinha antes. Você não muda a maneira de pensar e agir. Quando você tem uma mudança muito grande, inusitada, que você percebe que existem mudanças na placa tectônica, que você está entrando numa nova era, etc. O método indutivo não é o melhor. O método melhor é o método dedutivo. O que é o método dedutivo? Eu analiso aquela era, o que está acontecendo, vou tentar identificar a mudança principal, o gatilho que provoca a mudança principal, e vou pegar vou dar um nome para aquilo, identificar, no nosso caso, uma revolução de mídia, e vou comparar essa revolução de mídia com outras revoluções de mídia no passado. É o que fez o nosso amigo Pierre Levy naquele livro Cybercultura, em que ele vai mostrar que a internet é parecida com a chegada da escrita, com a chegada da oralidade, com a chegada da escrita, com a chegada da escrita impressa, com os meios eletrônicos de massa e agora com o digital. Então, você passa a olhar a era comparando com outras eras. E isso vai te dando uma bagagem, porque você vai perceber que este é um movimento natural do ser humano em provocar essas mudanças de mídia. Não é antinatural, é natural. E aí a gente começa a poder especular por que isso acontece, quais são as condições que uma mudança de mídia acontece, quais são as possíveis causas dessa mudança de mídia e, principalmente, quais são as consequências no médio e longo prazo. Porque você passa a ter, se a gente for analisar no grosso modo aqui, e a gente tem aí o livro do Sapiens, do Harari, que trabalhou aí com a chegada da passagem dos gestos para a oralidade, você tem um olhar de 70 mil anos. Oralidade, saiu do gesto para a oralidade, da oralidade para a escrita, da escrita para a escrita impressa, da escrita impressa para os meios eletrônicos de massa e para o digital. Aí você começa a ver por que mudou, o que mudou, qual foi a mudança, o que mudou na mentalidade, etc. Aí você começa a enxergar a coisa numa diapasão maior. E aí, a partir daí, você está usando o método dedutivo, e aí você pode começar a especular, inclusive de maneira filosófica. Qual é o problema dos livros que eu tenho lido dos autores americanos? Aí você vai pegar isso aqui. Negócios digitais, indutivista. Transformação digital, indutivista. Organizações exponenciais, indutivista. Terceira onda, indutivista. Por que eles são indutivistas? Porque eles querem compreender a era, pesquisando e analisando a própria era e tentando chegar a determinadas conclusões. Apesar deles dizerem
que é uma grande mudança na sociedade, eles não usam o método que a filosofia recomenda para esse tipo de análise. Eles querem usar o método indutivo para entender uma mudança macro. E aí começa essa atrapalhada. O meu livro, portanto, é o primeiro livro de análise dedutivista do digital no Brasil. Eu trago, é como se a gente tivesse assim, ó, existe um pavilhão, que toda a produção sobre o digital está sendo feita no pavilhão indutivista. Todo mundo tentando entender o digital a partir do estudo da própria era. Pesquisa e análise, vai, conversa com os pesquisadores, conversa com os empreendedores, e aí vai ver como é que está, como é que não está. Esse é o pavilhão indutivista. Aí eu abro um outro pavilhão no Brasil, que é um pavilhão dedutivista, chamo o pessoal do Canadá e digo aí, galera, ajuda a gente aqui a criar esse pavilhão. Aí eu crio o pavilhão dedutivista. Então esse pavilhão dedutivista é um outro método de análise. Vamos ver a história, vamos identificar que a chegada do digital é o principal motivo das mudanças do século XXI? Ok. Vamos analisar o digital a partir de uma revolução de mídia? Ok. Vamos trazer essa revolução de mídia para o pavilhão dedutivista? Vamos. Vamos analisar as mudanças de mídia no passado? Vamos. Vamos começar a especular como é que as mudanças de mídia acontecem? Vamos. Vamos ver quais são os impactos nas mentalidades? Vamos. Vamos ver quais são os impactos nas diferentes áreas da sociedade? Vamos. Esse pavilhão que a gente está criando aqui dedutivista, que eu estou colocando, abrindo esse pavilhão dedutivista, é, na minha opinião, o único caminho possível de entender o digital. É o primeiro livro de uma série de livros e de uma série de autores que vão trabalhar nessa direção. Não existe saída de compreensão do digital por esse caminho. Eu vou fazer um prognóstico aqui, que vocês vão achar meio estranho, mas eu vou dizer o seguinte: todas as organizações, vou fazer esse prognóstico, hein? Todas as organizações que se basearem as suas mudanças, as suas transformações nesses indutivistas, todas as organizações vão gastar muito dinheiro, vão perder muito tempo e não vão ganhar competitividade, porque eles não conseguem entender o que está acontecendo. É impossível, não há possibilidade de entender com clareza o que está acontecendo. Os indutivistas têm uma possibilidade de apoio para as startups. Isso é inegável. E ainda diria mais, para as startups incrementais. Aquelas startups que vão olhar para o Uber e vão repetir, que vão olhar para o Airbnb e que vão repetir. Não, claro que sempre tem um maluco que pode fazer uma coisa disruptiva que não precisa dessa visão geral. Mas eu estou falando de cenário geral, estou falando de uma aceleradora, digamos, disruptiva. Uma aceleradora disruptiva terá muito mais facilidade de fazer a disrupção se tiver uma bagagem histórica e se tiver dentro de um pavilhão dedutivo. Vai ter muito mais chance de poder enxergar o que está acontecendo com mais facilidade e poder, com a cabeça dele de empreendedor, imaginar coisas que o cara que está dentro de um pavilhão dedutivista não vai conseguir. Ponto. Do ponto de vista das organizações tradicionais, esses livros indutivistas vão criar uma confusão generalizada, porque as pessoas têm a forma de trabalhar, não conseguem perceber que, porque não fizeram um trabalho dedutivista, não conseguem perceber o surgimento de uma nova linguagem, porque isso só consegue se ver isso olhando para a história. Essa nova linguagem permite o surgimento de um novo modelo administrativo incompatível, preste atenção, incompatível com o atual modelo administrativo. Então você tem a gestão e a curadoria. A curadoria é um modelo de administração que só é possível com a chegada de uma nova linguagem. E uma nova linguagem só é possível com a chegada de novas mídias. Não vai se ver isso de maneira nenhuma se a gente ficar no indutivismo, porque a gente não consegue ver o macro cenário e não consegue entender o próprio ser humano. Que o ser humano faz isso de vez em quando vai aumentando a população. Então, não é uma discussão assim, você é um cara chato, deixa a gente ficar aqui e tal. Existe no mercado hoje uma adrenalina
muito forte de vamos fazer e ver o que vai dar. Essa adrenalina de vamos fazer o que vai dar é maravilhosa quando você tem um ambiente conhecido. Agora, quando você vai ver o que vai fazer, vai meter essa adrenalina num lugar todo escuro e que de repente está cheio de buraco, inclusive tem um precipício, peraí, meu irmão, segura a onda. É preciso acender a luz, é preciso entender o cenário. Então, esse livro, Administração 3.0, por que e como uberizar uma organização tradicional, abre no Brasil o pavilhão dedutivista de análise do digital. É o primeiro livro que traz a Escola Canadense de Comunicação com consistência, agregando coisas à Escola Canadense de Comunicação, melhorando a visão deles e trazendo para o Brasil uma bagagem filosófica, histórica, que a gente está precisando. Leia o livro e depois você me diz, me manda um WhatsApp, meu número está aqui, me manda um WhatsApp para me dizer se o que eu estou falando é mimimi ou você concorda.